Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho hoje aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho de eletricidade, eletrodinâmica, mais especificamente a parte de circuitos elétricos, ok? Trago hoje uma questão que envolve uma temática já estudada por nós na parte de interruptores, chaves. Esses dispositivos elétricos podem influenciar no contexto de um circuito elétrico, tudo bem? Vamos à questão aqui. Na figura há 4 resistores R1 de resistor R1 de resistência 8 ohms, o R2 de resistência 8 ohms também, R3 e R4 de resistência 4 ohms, que estão ligados por condutores sem resistência. Só uma observação: condutores sem resistência pode ser considerado também, às vezes aparecem algumas questões como condutores ideais, ou seja, aquele condutor, como o nome já fala, sem resistência, não vai oferecer nenhum tipo de empecilho à passagem de corrente. Não haverá então dissipação de energia nesse condutor ideal. Tudo bem? Eles estão ligados por esses fios a uma bateria de DDP, diferença de potencial, que eu vou chamar de U, que vale nesse caso 24 volts. Tá? Dentro desse circuito elétrico, dessa malha elétrica aí, eu tenho 2 interruptores, I1 e I2, que podem estar abertos com a simbologia A e fechados com a simbologia F. Tá? O circuito é esse aqui. Tá? Eu tenho a minha bateria, o meu gerador, tá? Com uma DDP U, que vale no caso aqui 24 volts. Tá? O resistor R1 e o resistor R2, que são iguais em termos de resistência, ambos têm resistência 8 ohms, e o resistor R3 e o resistor R4 com resistência elétrica de 4 ohms. E aqui as duas chaves ou 2 interruptores, tá? Pode aparecer o nome chave também, mesma coisa, tá? São os interruptores, o I1 e o I2, ok? Aí vem o comando da questão, em duas situações, A e B. Ele quer saber o seguinte: qual vai ser a corrente, calcule a corrente que passa pelo resistor R4, por esse resistor aqui, para os casos em que I1 e I2 são I1A e I2A, ambos estando abertos, tá? Os dois interruptores estão abertos. E letra B, quando I1 e I2 estão ambos fechados, fechado em um, fechado em dois. Então esse comando, ele quer que você calcule qual a corrente que passa por esse resistor R4 nessas duas condições. Tudo bem até aí? Bem, eu reproduzi aqui a, a figura, né, que vai dar origem a todo o contexto físico que vamos fazer, já na situação colocada pela letra A, em que os dois interruptores estejam abertos. Aqui, os dois estão abertos, ok? Se esse cara aqui está aberto, tá? Nesse ramal onde está o resistor R2, não tem como circular a corrente, tá? Porque a corrente poderia vir, sai daqui do potencial maior do gerador, alimenta o resistor R3, teoricamente teria que bifurcar para cá. Parte viria para cá, parte viria para cá. Essa corrente vem para cá, de novo, iria bifurcar para cá, ramal do R1, ramal de R2. Aqui não tem como passar porque, na verdade, está aberto. Se está aberto, não tem como circular a corrente. Não é porque chega a corrente, porque o resistor está antes do interruptor, que vai chegar a corrente até ele e o que está depois do interruptor não chega. Não é isso. Para algum dispositivo elétrico, isso pode ser uma resistência de uma lâmpada, por exemplo. Tá? Vamos supor que se fosse uma lâmpada. Tá? Para ela estar realmente funcionando, tem que estar passando constantemente corrente por ela. Tá? Tem que passar corrente por esse ramal desse resistor R2. E não há circulação de corrente, não tem como ela pegar e circular aqui. Então não passa corrente aqui. Então aqui, se fosse uma lâmpada, estaria o quê? Apagada porque o interruptor está aberto. Ok? Da mesma forma, nesse ramal daqui, ó, tá? Mesmo que, por exemplo, aqui estivesse conectado, que teoricamente poderia passar corrente nesse ramal, o fato desse aqui estar desligado impossibilita todo o refluxo que tem de corrente para cá. Então não haveria nenhum tipo de corrente desse interruptor daqui para cá. Ficaria confinado somente aqui. Não tem como haver circulação de corrente por esse ramal inteiro. De novo, mesmo que o I2 estivesse ligado, conectado, o fato do I1 estar desligado impossibilita totalmente a circulação de corrente nesse ramal para a direita dessa minha malha elétrica. Ok? Então esses resistores R1 e R2 fazem parte da malha elétrica, mas não fazem parte do meu circuito elétrico. Não passa corrente nem por R1 nem por R2. Tudo bem? Então ficaria dessa forma aqui, ó. Eu teria apenas esse trecho aqui, ó, com circulação de corrente. Não viria nada para cá, tá? Ou seja, ficaria corrente passando apenas por R3 e por R4, tá? Da forma como está colocado aqui, eu tenho R3 em série com R4, mesmo que na figura original você possa pensar, pô, eu não estou em série, porque na verdade daqui para cá tem uma bifurcação, a corrente vem aquela bifurca, sim, teoricamente bifurcaria,
Mas como não passa a corrente para cá, ela vem totalmente para cá, eu vou considerar que R3 e R4 estão ligados em série. Tudo bem? A corrente faz isso, ó. Ela fica somente aqui. Ok? Então R3 e R4 estão ligados em série. Então a REC é só somar. É bem simples, bem direto, bem objetivo. É pegar R3 e somar com R4. Ambos valem 4 ohms, tem resistência de 4 ohms. Então a REC total vale 8 ohms. Então ficaria assim, ó. Eu teria a minha tensão, U, que vale 24 volts, com uma REC, que eu calculei que já vale 8 ohms. O que eu fiz? Apliquei a primeira lei de Ohm. U igual a REC vezes I. Eu isolei o que eu quero saber, que é o I, a corrente total, a corrente que o gerador vai despejar nesse meu circuito elétrico. Tá analisado dessa forma somente. Tá? Então, meu I deu U sobre REC, U vale 24 volts, o enunciado fala isso. A minha REC nós já calculamos aqui, ela vale 8 ohms, então a corrente total vale 3 amperes. Tá? Só que nesse caso aqui, a corrente que passa pelo resistor R4 é a própria corrente total. Porque ela vem daqui, ela não bifurca em momento algum. Ela está o tempo todo íntegra. Ela vem R3, ela passa para R3, curva para cá, passa para R4, volta para cá e fica circulando aqui. Ou seja, a corrente I é a própria corrente que passa por R4. Então, nesse caso aqui, a corrente que passa por R4 vale 3 amperes. Tudo bem até aí? Bem, agora o nosso item B, que ele colocou as duas chaves, ou no caso aqui, os dois interruptores fechados. Tá? Então, eu conectei aqui. E 1 e 2 fechados. Ok? Então, a configuração ficaria isso aqui. Nesse caso, esse aqui passa a fazer parte do meu circuito elétrico e esse ramal do R1 também. Quer dizer, está todo mundo agora aqui com corrente circulando por cada um desses resistores. Tá? Então, passa a corrente pelo resistor R1, R2, R4, R3. Tá? Então, eu coloquei de uma forma um pouco diferenciada, mas apenas uma geometria um pouquinho mais do que a gente está acostumado a ver, né? Eu coloquei assim, tá? Na verdade, eu peguei e nomeei esses pontos, escolhi o ponto aqui, o A, B e C. Aqui o ponto A, daqui para cá tem uma resistência, então aqui há uma diferença de potencial entre esses pontos, né? Então aqui eu chamei de B. Daqui para cá, como o fio é ideal, resistência desprezível, é o mesmo potencial, B. Daqui para cá, também B. Agora, quando passa para cá, você muda o potencial porque tem resistências. Então eu chamei de C. Tá? Então aqui esse ponto é C, daqui para cá, pelo mesmo motivo do B aqui também não tem resistência, então mesmo potencial, mesmo potencial, mesmo potencial. Ok? Por que eu nomeei esses pontos nessa configuração aqui? Porque fica mais simples você entender ao analisar o circuito elétrico, quando você tem os pontos, para ver quem está em paralelo, quem está em série. Ao nomear os pontos, fica muito mais simples você conseguir identificar paralelismo de resistores ou estão em série, fica muito mais simples. Por exemplo, os terminais desse resistor R1 valem B e C. De R2 também valem B e C. De R4 também vale B e C. Então, quando eles têm mesmos pares de pontos, tá? Associados, resistores associados com os mesmos pares de pontos, é uma condição de paralelismo. Consequentemente, vão ter mesma DDP. É errado pensar que por terem mesma DDP eles vão estar em paralelo. Não, isso não é causa de estar em paralelo, e sim consequência de estar em paralelo. Tudo bem? A causa é isso aqui. São os mesmos, são diferentes entre si, porque se fossem iguais estariam em curto, não é verdade? Mas são diferentes, têm potenciais diferentes, mas são sempre os mesmos pares de ponto. BC, BC, BC. Logo, eles estão ligados em paralelo. Tudo bem? Bom, o que eu fiz? Para eu saber qual é a minha corrente total que esse gerador manda, nesse caso, de estarem os dois interruptores ligados, eu tenho que analisar a minha REC total novamente. Eu tenho esses três resistores, R1, R2, R4, ligados em paralelo, que estão em série, esse paralelo todo está em série com R3. O que eu faço? Resolvo esse paralelo aqui e depois de eu resolver essa REC parcial, digamos assim, eu vou achar a REC total com R3. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu falei que R4, R2 e R1 estão ligados em paralelo. Eu vou resolver esse paralelo desses três resistores. O que eu fiz? Eu quero achar a resistência equivalente desse paralelo. Eu botei uma letra aqui para diferenciar da minha REC total. A resistência equivalente desses três resistores em paralelo. Okay? É uma interrogação, não sei, eu vou resolver. O que eu faço? Pela regrinha, né, para você achar a REC paralelo, 1 sobre REC é igual a 1 sobre... Né, o inverso da REC é igual à soma dos inversos desses resistores associados em paralelo. Tudo bem? Foi o que eu fiz. 1 sobre REC paralelo é igual a 1 sobre R4, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R1. Aqui é R1. Tá? Então, vamos lá.
que eu faço agora? Eu substituo. Eu sei que o R4 vale 4 ohms. Eu sei que R1 e R2 valem 8 ohms. O que eu fiz? 1/4 mais 1/8 mais 1/8. Olha só. 1/8 mais 1/8 dá 2/8. Simplificando, dá 1/4. Então, isso aqui vale 1/4. 1/8 mais 1/8, de novo, dá 2/8, que dá 1/4. 1/4 mais 1/4 vai dar 2/4, que é o mesmo que 1/2. Está aqui. Tá? Então, na verdade, esses cálculos aqui eu resumi nisso aqui, ok? Repetindo, 1/8 mais 1/8, 2/8, 1/4. 1/4 mais 1/4, 2/4, que dá 1/2. Na proporção, você multiplica, acha REC em paralelo, 2 ohms. Então, esses 3 resistores associados desta forma, no caso em paralelo, geram um único resistor de 2 ohms. Aí que eu faço? Venho para cá agora. Agora, na verdade, o meu circuito ficou assim, ó. Eu tenho o R3 em série com esse resistor equivalente do paralelo. É o R3 em série com esse paralelo todo aqui. Está aqui. Então fica R3 por isso aqui. A minha REC, a nova REC do meu circuito, da minha nova formação de circuito em função da mudança daqueles interruptores, ficou assim. A nova REC, eu botei linha para diferenciar daquele anterior, apenas isso. Tá? R3 mais a resistência equivalente daquele paralelo. Então fica R3, eu sei que vale 4, tá? Somado com quanto? Com 2. Que 2 foi o que eu achei aqui, esse resistor em paralelo. Tudo bem? Então vamos lá. Então ficaria 4 mais 2, a minha REC total vale 6. Então o meu circuito, né, nessa forma, esse cara aqui, esse meu circuito elétrico aqui, como está aqui também, ele pode ser substituído, esses 4 resistores, perdão, por apenas um único de 6 ohms que faz o mesmo efeito. Então fiz aqui, ó, eu tenho a minha bateria, que é o meu gerador aqui, com uma DDPU que vale 24 volts, tá? E eu tenho aqui a minha REC, a nova REC linha, com uma corrente e linha também para diferenciar da outra corrente do item anterior, que vai circular nesse circuito elétrico aqui. O que eu fiz? Apliquei de novo a primeira lei de Ohm, U igual a REC linha vezes I linha. Eu achei o quê? I linha igual a U sobre REC linha, U linha dá 24 sobre 6, então a minha nova corrente vai ser 4 amperes. Então, a princípio, esse gerador, essa bateria vai lançar para o meu circuito elétrico, vai despejar no meu circuito elétrico uma corrente total de 4 amperes que vai sofrer ramificações, mas são 4 amperes que alimentam todo o meu circuito elétrico. Tá? Tudo bem até aí? Bem, para finalizar, eu coloquei aqui de novo o meu circuito elétrico na situação dos interruptores fechados, ok? E botei aqui, essa corrente aqui é a minha nova corrente, que o gerador está jogando no meu circuito elétrico, que vale 4 amperes, calculamos já isso. Tá? Eu quero saber isso aqui, ó, quanto é que vale a corrente que passa pelo resistor R4. Né? Agora veja bem, a DDP entre os pontos A e C, que seria o AC, vai ser a DDP entre A e B mais entre B e C, que é o total. Então olha aqui, ó, o AC vai ser igual ao AB mais o BC. Tudo bem? Só que o AC é o próprio U que a gente tem, que vale 24 volts. Então eu botei aqui, ó, o meu UAC é o meu U. O meu UAB, a DDP entre os pontos A e B, aplicando a primeira lei de Ohm aqui, vai ser R3 vezes I'. Se eu tenho um resistor aqui entre os pontos A e B, tá? Eu tenho a corrente que passa por esse resistor entre os pontos A e B, eu tenho a DDP entre os pontos A e B, ok? Apliquei aqui, ó. Então o AB vale R3 vezes I'. Eu vou conseguir achar dessa forma o BC, a DDP entre os pontos B e C, que é mesmo para R4, para R2 e para R1, porque estão ligados em paralelo, ok? O que eu fiz? O meu U vale 24. A minha R3, meu resistor R3, tem uma resistência de 4 ohms. A corrente linha, já calculamos, vale 4 amperes. Então eu tenho o quê? Que minha DDP entre os pontos B e C vale 8 volts, porque aqui tem 24, aqui tem 16, para lá isola, o BC deu 8 volts. O que eu fiz agora? A minha DDP entre os pontos B e C pode ser calculada por R4 vezes I de R4? Sim. Poderia ser por R2 vezes a corrente que passa por R2? Sim. Poderia ser R1 vezes a corrente que passa por R1? Também. Mas o que me interessa? Não é a corrente do R4? Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou falar que o BC, nesse caso aqui, vai ser o quê? A DDP entre os pontos B e C vai ser R4 vezes I de R4. Tá aqui. Eu isolei o que eu quero, o I de R4. Vai ser o BC sobre a resistência do R4. Tá? Ou seja, o BC eu já achei, vale 8 volts. A resistência do resistor R4 vale 4 ohms. Então o I do R4 vale 2 amperes. Tudo bem? Bem, hoje a gente fica por aqui. Essa questão é bem complexa, tem muitas situações diferenciadas para analisar, mas uma questão que elucida uma série de situações bem interessantes no contexto de circuito elétrico, fechando, abrindo chave, enfim, uma questão bem interessante. Tá? Hoje a gente fica por aqui.
tá? Um abraço, tudo de bom.